Bom, nem sempre é fácil decidir se vale a pena ou não comprar ingressos para um show, assistir determinado filme, acompanhar tal série ou iniciar a leitura de um bom livro sem nada saber sobre eles, não é verdade? Para nos ajudar, podemos contar com a opinião de quem conhece bem o assunto. Nesse caso, partimos para a leitura de uma resenha crítica, porque o objetivo da resenha crítica é orientar o interlocutor quanto à decisão de conhecer ou não um objeto cultural. Podemos dizer que resenha crítica é um gênero textual expositivo argumentativo, que tem como característica expor brevemente o conteúdo de um objeto artístico ou intelectual. Filme, livro, exposição, show, etc. E por julgar o seu valor por meio de críticas construtivas, elogiosas ou negativas. Vale ressaltar que resenha não é resumo, pois nela expressamos opiniões. Porém, deve-se evitar de usar expressões em primeira pessoa, tais como eu gostei ou eu não gostei. Aspectos importantes que devem ser levados em consideração na hora de escrever uma resenha. O título precisa corresponder ao produto cultural resenhado. A resenha deve trazer as principais informações do produto cultural. Informações importantes, dados técnicos, comparação com outros objetos, avaliação de elementos constitutivos, informações sobre o pintor, sobre o autor, diretor, cantor, entre outros. Apresentar no texto palavras e ou expressões que avaliam o produto resenhado. Elaborar a opinião de forma consistente, por meio de concordância e ou discordância sobre o produto de referência. Então, na resenha, não é obrigatório você concordar em tudo e nem discordar em tudo. Pode ter os dois elementos aí na resenha. Apresentar no texto uma linguagem adequada ao público-alvo e ao suporte em que será veiculado. Precisa prestar atenção, então, para quem eu vou escrever a resenha, qual vai ser o meu público e aonde vai ser publicado, em que veículo. Um mural da escola, um jornal, uma revista, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de adequar a linguagem, se vai ser uma linguagem mais formal ou informal que você vai utilizar. Utilizar o tempo verbal adequado, favorecer o uso de adjetivos que apontam a posição do resenhista, então adjetivos que atribuem características. Fazer uso adequado da norma padrão, mesmo que seu texto seja para um público no qual a linguagem pode ser mais informal, mesmo assim precisa fazer uso adequado da norma padrão da língua portuguesa. No final da sua resenha, reflita: seu texto atingiu o objetivo de apresentar e avaliar o produto cultural que você escolheu para resenhar? É muito importante que no final você faça essa reflexão, se você conseguiu atingir o objetivo ou não. Então, para vocês compreenderem melhor como que é uma resenha, vamos analisar um exemplo de resenha sobre o filme A Noiva Cadáver. Eu vou fazer a leitura e ao mesmo tempo vou pontuar os aspectos importantes da resenha. A Noiva Cadáver. A dupla formada pelo conceituado ator norte-americano Johnny Depp e por um dos mais notáveis cineastas da atualidade, Tim Burton, é responsável por clássicos como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Edward Mãos de Tesoura. Na produção de 2005, A Noiva Cadáver, o estilo inconfundível e a sensibilidade artística de ambos reaparecem, desta vez na forma de uma original animação. Então observe que aqui, no primeiro parágrafo, o resenhista apresenta a dupla de atores, Tim Burton e Johnny Depp, bem como seus trabalhos anteriores, que estão aqui em destaque. Os adjetivos que estão em destaque, conceituado, notáveis, inconfundível e artística, antecipam as qualidades do filme. A história do filme inicia-se quando Victor Van Dort, filho de um casal novo rico, torna-se noivo de Victoria Verglote, uma recatada jovem que deveria contrair matrimônio para salvar a nobre família da ruína financeira.
Durante o ensaio às vésperas do casamento, os noivos apaixonam-se inesperadamente, mas o rapaz, extremamente tímido, não consegue pronunciar seus votos com clareza. Vitor vaga pelas imediações de um bosque, a fim de organizar seus pensamentos. Eis então que se lembra da bela imagem de sua noiva, e, inspirado, pronuncia perfeitamente seus votos de casamento. Porém, ao inserir a aliança em um suposto galho seco, o rapaz casa-se com Emily, uma romântica noiva, que desde o dia em que fora assassinada pelo namorado, esperava por um cavalheiro, que a fosse libertar. A noiva cadáver leva Vitor para o mundo dos mortos, do qual ele tenta fugir, enganando-a com estratagemas para convencê-la a deixá-lo retornar ao mundo dos vivos e rever a sua noiva. Emily o impede e ambos permanecem na habitação dos defuntos. Desenvolve-se assim uma agradável trama, na qual Vitor tenta delicadamente redimir-se com Emily, enquanto Vitória, pressionada pelos pais, prepara-se para desposar o recém-chegado Lord Barks. Ocorre o casamento de Vitória com o Lord. Enquanto isso, no mundo dos mortos, Vitor e sua noiva cadáver, preparam uma cerimônia na Igreja dos Vivos, onde o rapaz deverá sacrificar sua vida para consumar a união em comum e fazer a passagem definitiva para o mundo de Emily. Os dois casais se encontram e Emily reconhece no esposo de Vitória o seu namorado homicida. Trava-se uma batalha entre o jovem Van Dort e o arrogante Lord, mas este bebe por acidente o veneno destinado ao sacrifício do outro. Uma vez morto seu assassino, Emily sente-se liberta e, num ato de generosidade, oferece a mão de seu noivo a outra jovem. Apaixonados, casam-se Vitor e Vitória. Então, observe que nesses parágrafos do 3 ao parágrafo 8 resumem o enredo do filme. O filme, produzido inteiramente a partir da luxuosa técnica stop motion, é repleto de humor negro e delicadeza visual. Os bonecos foram fotografados com todo o esmero de artistas preocupados em levar para as telas, de forma sensível, o brilhante roteiro produzido por Tim Burton. O âmbito sonoro é ainda mais exuberante. Os bonecos foram dublados por grandes astros e atrizes, como o veterano Christopher Lee e a suave Emily Watson. Além disso, a trilha sonora, composta principalmente por Danny Elfman, é brilhante, narra histórias, configura temas musicais para personagens e emociona os ouvintes. É nessa interseção entre roteiro, elementos visuais e sonoridade refinados que a noiva cadáver se encontra, e é justamente por essa anticonvencional beleza que o filme encanta e merece ser visto. Assim como no parágrafo 2, os parágrafos de 9 a 11 fazem comentários a respeito do filme. Observe que no trecho em destaque há um argumento de causalidade que justifica a exuberância sonora do filme. Qual é essa justificativa? O fato de os bonecos terem sido dublados por grandes atores e atrizes. Nessa resenha, então, fica claro a ênfase de adjetivos no sentido positivo. Uma resenha crítica, portanto, é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Tem o objetivo de situar, orientar o leitor, atentando para as qualidades e ou deficiências de um produto cultural, que pode ser um livro, um filme, um álbum musical, uma exposição artística, uma peça teatral, entre outros. Ela fornece dados ao interessado, de modo que ao ler a resenha, o leitor seja persuadido pela opinião do resenhista. Encontramos esse gênero textual em revistas, jornais, internet, livros, etc.